Eu queria que você abrisse a Bíblia em Josué capítulo 3, de 14 a 17. A última vez que preguei aqui, semana retrasada, falei sobre o Josué capítulo 1. Hoje eu quero continuar falando sobre a vida de Josué, como numa série. Fizemos o primeiro e hoje eu quero abordar outros aspectos, não só da vida de Josué, mas principalmente de uma vida de fé e de transições. Josué ainda no capítulo 3 está fazendo o seu primeiro grande evento na frente do povo. Vocês sabem da história, Josué vivia à sombra de Moisés, e isso que foi falado há 2 semanas. E Deus mostrou claramente para Josué, Deus falou assim: rapaz, Josué morreu, Moisés morreu. Josué, a partir de agora, é você. Vai firme. E Josué entendeu aquilo, pegou o povo, mas no seu primeiro momento de atuação, em direção a liderar o povo e a conquistar a terra, é exatamente isso que a gente vai ler agora. Seu primeiro grande momento. A terra estava depois do Jordão, a terra que manava leite e mel, que foi prometida para os seus pais, que ele escutou falar no deserto e sonhou com aquela terra. Sim, Josué era o responsável, não mais Moisés. E a gente vai falar especificamente sobre um tema: o que acontece ou o que antecede a conquista dos sonhos de Deus. Mas mais do que isso, esse tema tem um subtítulo, que a pergunta é assim: como ter uma fé madura? Essa pergunta que eu estou tentando responder hoje. Será que nós temos fé madura? E mais do que isso, os sonhos de Deus estão depois do Jordão. O que Deus prometeu a Josué está depois do Jordão. Mas antes eles têm que passar pelo Jordão. Eu queria ler o texto com vocês, Josué capítulo 3, e os versos são 14. A gente vai ler até o final desse capítulo. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou. E parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, que é o mar salgado ou mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Até aqui. Gente, uma grande expectativa acontecia no povo. A expectativa de, após o Jordão, conquistar a terra que foi prometida aos seus pais. Uma terra que manava leite e mel. Uma expectativa tamanha de que um povo que era nômade, mas um povo que aprendeu a se construir como identidade de civilização, porque antes de saírem do Egito, eu falei há 2 semanas, eles não eram o povo de Israel, eram filhos de 12 irmãos. Mas no deserto parece que o Senhor fundiu o povo e eles ganharam uma identidade e iam cruzar no deserto, experimentaram grandes coisas. Mas a verdade é que eles tinham uma expectativa tremenda do que aconteceria depois do Jordão. Tremenda. Era mais ou menos assim. Eu me lembro quando eu era pequeno e minha mãe e eu amava Natal. Todos nós na casa amamos Natal. Amamos. Virou dia 1º de dezembro, já muda o repertório de música em casa, a gente já começa a colocar as músicas de Natal e a gente ama escutar aqueles musicais, começa a ensaiar o musical para cantar na igreja. No nome de Jesus, a gente daqui a pouco vai ter musicais aqui, nossa. Isso aí, Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa já pro fim do ano, não musical, mas de repente um flash mob, eu tô pensando. Imagina a gente na praça de alimentação, daí um levanta para cantar, daqui a pouco todo mundo canta. Eu imagino, eu sonho. Bom, topa, negão. Então tá bom, vou te botar de Michael Jackson lá dentro. Bom,
E o que acontecia é que dia 1º de dezembro já muda o repertório. E a gente, quando criança, meus pais, eu lembro, eu acompanhava os meus pais nos ensaios musicais, e a gente aprendia a cantar, as músicas. E eu sempre tinha uma liturgia. Depois que eu aprendi a tocar piano, eu tocava uma música de Natal por dia no piano. Eu sentava no piano para tocar música de Natal. Também era a minha expectativa. Mas eu lembro quando eu era pequeno, a minha mãe alimentava aquilo na gente, porque a gente amava o Natal, e a gente, quando criança, perguntava: "Meu pai, tipo o burrinho do Shrek, tá chegando? Tá chegando? Tá chegando?" Até que dava 10 dedos assim, meu pai falava assim: "Falta isso." A gente não sabia contar ainda. Daí ele ia diminuindo os dedos, até que no final faltava um dia. Quando faltava um dia, meu pai tinha o melhor trunfo, meu pai e minha mãe, o melhor trunfo da vida deles. Qual era o trunfo? Tem que dormir cedo para o Natal chegar. e a gente ia dormir cedinho. A gente queria dormir. Pai, tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. No dia seguinte, quando a gente acordava, os presentes estavam na árvore. O cheiro de pernil estava na casa. A gente ficava doido. A gente ia para a árvore, minha mãe falava: "Não, só depois do culto da noite." Aí a gente ia para a igreja, super tradicional, né? Família tradicional. A gente ia para a igreja, depois da igreja: "Vamos abrir, mãe!" Nada disso, agora tem um culto doméstico. É fogo, caixinha. Meu avô lia o texto de Jesus nascendo e meu avô pregava o mesmo sermão. E a gente amava aquilo. Depois vinha o momento de abrir os presentes e a gente começava a depois ceiar e tudo mais. Mas olha, gente, vou falar um negócio. O mais legal era a expectativa. E quando a gente vivia aquela expectativa de falar assim: "Nossa, vai chegar o Natal, vai chegar o Natal." Pois era algo talvez muito pior o que esse povo esperava. O povo tinha uma expectativa de chegar numa terra aonde o Senhor tinha prometido. Lembrando que para Israel a terra era muito importante. Muito, muito importante. Para o povo de Israel, estar fora da terra era sinônimo de maldição. Estar dentro da terra era sinônimo de bênção de Deus. Eles estavam indo e eles estavam olhando para o Jordão e olhavam as margens do Jordão e falavam: "Quando a gente estiver do outro lado, a gente vai estar diante ou dentro da bênção de Deus para a nossa nação novamente." Existia uma expectativa imensa, imensa, imensa. E aí, o que aconteceu? Vocês lembram? É como se... É poético isso. É extremamente poético. Porque o deserto, ele é... O texto do deserto, ou seja, quando eles estavam no deserto, ele foi emoldurado por 2 eventos muito específicos e muito parecidos. Primeiro, o que iniciou a peregrinação do povo no deserto foi a abertura do Mar Vermelho. E o que saiu com que o povo, o que inaugurou a saída, a entrada do povo na Terra Prometida foi a abertura do Rio Jordão. E a minha proposta aqui é tentar ver e estabelecer pontos de contato e pontos de não contato entre a abertura do Mar Vermelho e a abertura do Rio Jordão. Tentar olhar como que foi a questão no Mar Vermelho e o que o povo pôde progredir no Rio Jordão. A verdade é que vocês vão perceber, eu daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre isso, no Mar Vermelho era uma fé ainda infantil do povo. Vocês veem, Moisés tomou todas as atitudes. Vocês lembram como foi? Vamos contar. Moisés olhou para aquele marzão, atrás vinha o exército do faraó, e Moisés estava com aquele cajado, o povo falando assim: "Pô, Moisés, você tirou a gente lá agora para morrer aqui na mão dos exércitos do faraó? Como assim? O que vai acontecer?" E tudo mais, e Moisés escutando aquilo tudo, e daí Moisés falou assim, ó, foi lá, falou com Deus, Deus falou: "Pega a sua vara, o seu cajado", e ele foi lá e fez o que Deus falou, botou o cajado dentro do mar, e o mar se abriu. O povo passou por dentro dele, depois se fechou. No Rio Jordão as coisas funcionaram um pouco diferente. Olha o que aconteceu e o que a gente consegue ler. Primeiro passo, o que aconteceu? Josué vai ao povo, a gente não leu isso aqui para não perder muito tempo, está no início desse capítulo. Josué vai ao povo e fala assim, ó: "Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós."
Mas façam o seguinte, acompanhem a arca de longe. Josué, então a arca ia passar com os sacerdotes e a arca ia diante do povo. Josué vai aos sacerdotes e fala assim, ó, levem a arca. Passem na frente do povo. Deus vai a Josué e reafirma a sua liderança, dizendo assim, eu te chamei. Vai firme. E Josué vai ao povo e lidera o povo para o que vai acontecer. Escolhe 12 e fala assim, ó, vocês vão à frente e tudo mais. Mas é engraçado, e a partir daí o milagre acontece. Mas veja bem, vamos tentar entender a cena. A cena é a seguinte, a arca passa, o povo vai atrás, junto com os anciãos, e o povo vai indo em direção a um rio, e daí, depois, a partir daí, acontecem as coisas que a gente leu, que daqui a pouco eu vou explicar. Agora, pensa comigo, Josué está onde nessa história? Onde que está Josué nessa história? Josué está com um cajado na mão na frente? Não, Josué, ele faz parte do que está acontecendo apenas. No primeiro evento, essa fé imatura faz com que Moisés seja o protagonista. No segundo evento, o povo parece que entendeu o negócio. E a gente vai tentar ver quais são os desdobramentos disso. Primeiro, o que acontece? Eles vão, e a arca do Senhor entra com o sacerdote dentro do Rio Jordão. E quando entra, o Rio Jordão abre? O Rio Jordão abre? Não abre. A Bíblia fala que nas proximidades de Zeretã, a 25 quilômetros da onde eles estavam do Rio Jordão, Zeretã, Rio Jordão, a 25 quilômetros há uma abertura, não abre ali na frente. Aí a água para e eles estão ali, dentro do rio. E a água escoa. E daí eles atravessam em terra seca. Olha que coisa interessante. Uma perspectiva sobre a visão de uma fé imatura, em que Moisés é protagonista e o povo só reclama, o povo só espera as coisas acontecerem. E uma outra visão em que o povo é protagonista. Quem é a personagem principal do primeiro evento? Moisés. Quem é a personagem principal do segundo evento? O povo. Aí eu quero destacar a primeira coisa que está no versículo 14. Olhem aí. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Primeira coisa, sobre o evento da coletividade. A fé madura é proativa. A fé madura toma atitude, é trabalhadora. Vejam, com Moisés as pessoas se mexeram quando o mar abriu. Esperaram o mar abrir. Daí se mexeram. Mas com Josué as pessoas se mexeram para o rio abrir. Aleluia. Perceberam? Uma se mexe quando o negócio acontece. Essa é a imaturidade da fé. É dizer assim, vou ver qual é. Já a maturidade da fé fala assim, o Senhor prometeu, eu já vi, eu já andei com Cristo, andei com Deus esse tempo inteiro, eu vi o que Ele fez no deserto, eu vi o que Ele nos sustentou com as codornizas, eu vi, quando eu estava com frio, Ele mandou coluna de fogo, quando eu estava com calor, Ele mandou uma nuvem para proteger e direcionava a gente através daquela nuvem. Eu vi quando o Senhor chamou Moisés, chamou a gente para receber a lei. Eu vi isso tudo, eu vi o poder de Deus. A maturidade fala assim, opa, Deus está nesse negócio. Tem o Rio Jordão? Não tem problema não. Então o que a gente faz com a fé madura? Nós nos movimentamos para o rio abrir. Tem uma das perspectivas de interpretação do relato da queda do homem. Muitos conhecem a história apresenta-se o fruto se apresenta oh meu Deus. Se apresenta para Eva, lógico. Aí se apresenta para Eva e ela come aquele fruto, dá para Adão e tudo mais, e todo mundo diz que o discurso da serpente
era aquele discurso de, olha, você vai ser igual a Deus. Então é o quê? Qual foi o relato da queda do homem? A queda do homem aconteceu por quê? Porque eles queriam ser igual a Deus pela arrogância, pela prepotência. Mas alguns exegetas dizem que também tem uma possibilidade. Que o grande pecado do homem não foi o orgulho, mas foi o de não tomar decisões. Porque se ele se posicionasse dizendo assim, ó, eu não vou, mesmo que me oferecessem, mesmo que tivessem os discursos importantes, discursos apetitosos, eu não vou, sim, nada aconteceria e a queda do homem não aconteceria. Ou seja, o orgulho talvez seja um problema também, mas corroborou, mas o principal problema é o quê? Eu não tomei decisão, eu terceirizei a minha decisão. Terceirizei as minhas atitudes, que é sob essa perspectiva que uma fé madura não trabalha. Tem coisa que é nossa, gente. Tem coisa que o Rio Jordão está ali, ele só vai abrir se a gente fala assim, não, eu entendi o laço que eu tenho com Deus, eu sei o que Deus me chamou, então eu vou para cima desse rio. Alguma coisa vai acontecer. Primeiro, Josué teve que aprender a não ser a sombra de Moisés, como a gente viu semana retrasada. Agora, o povo teve que aprender a não ser a sombra de quem? De Deus. Não seja a sombra de Deus. O que é ser a sombra de Deus? Não atribua à ação de Deus o que é responsabilidade e ação sua. Nossa! Que dificuldade! Mas espera aí, quer dizer que tem coisa que só sou eu? Lógico. Tem gente que paralisa a sombra de um Deus com letra minúscula. Ah, não, se Deus mandar, o Deus com letra minúscula, eu faço. Ah, se Deus... Tem coisa que Deus já gritou e fala assim, meu filho, vai, mas não. Um anjo beiçudo, purpurinado, tem que vir falar assim, ó, isso que te digo, meu servo. Vocês lembram? Gente, tem diversos casos na Bíblia, vou citar um que é o mais conhecido. Vocês lembram quando Lázaro morreu? Jesus Cristo chegou e falou assim, ó, antes de eu ressuscitar, você tem que tirar a pedra. Mas Jesus não podia tirar a pedra com assim, e depois pedir para ele sair? Podia. Por que ele não fez? Sabe, porque tem coisa que cabe a gente. Uma fé madura entende o seu lugar. Entende a sua posição protagonista. É com Deus que fazemos as coisas. É em Deus. É uma produção cooperativa. Você sabe o que é ter fé para o judeu? A condição, assim, a cosmovisão, a forma de ver o mundo judaico é muito diferente da cosmovisão helênica, que é a forma que a gente vê. Nós somos abstratos. Nós somos dualistas. Nós falamos, nós amamos. Nós somos apaixonados. Mas espera aí, amor e paixão não se pega. O judeu ele é concreto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você olhar lá no Salmo, quando o próprio Deus fala assim, vocês não veem que eu tenho ciúme de vocês, Israel? Esse ciúme é uma palavra já em uma transliteração para o grego. Porque ciúme não é abstrato, não é concreto. O que é o hebraico? O que o texto no hebraico fala? Vocês não veem que eu tenho um nariz vermelho de vocês? Quando vocês se prostituem com outros povos? Vocês não veem que eu tenho um nariz vermelho quando vocês se prostituem com outros povos? Sabe por que o nariz vermelho? Porque essa é a evidência física do que é ter ciúme. Ter fé para o judeu não tem nada a ver com mentalizar e falar assim, eis que te digo, tu és minha. Aquele povo que quer namorar, né? Tu és meu, sabe? Ter fé para o judeu não tem nada a ver com isso. Ter fé para o judeu é o seguinte, peraí, eu tenho fé que eu vou fazer o gol, então eu vou na linha de fundo, vou cruzar e vou parar para cabecear. E vou meter esse gol. Uma fé madura é uma fé proativa. Tem coisas que cabem a você e mais ninguém. Não terceirize suas ações, nem mesmo a Deus, se não couber a Ele. Não! A fé madura diz, vamos esperar o mar abrir. Moisés. A fé madura diz, vamos para frente, para onde Deus está trabalhando. Uma vez na Guerra de Secessão Norte-Americana, perguntaram, o general
perguntou a Lincoln, dizendo assim, os inimigos estavam chegando e a coisa estava ficando feia. E o general perguntou a Lincoln assim, Lincoln, espero que Deus esteja do nosso lado. E Lincoln falou assim, não, espero que nós estejamos do lado de Deus. Percebe que tem uma terceirização dizendo assim, espero que Ele faça. Não, é o contrário, é o contrário. É onde Deus está agindo. Se junta. E trabalha em cooperação. Tem um livro que a gente estudou muito, na década de 90, chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Alguns de vocês fizeram esse livro, com certeza. Esse livro tem uma lição específica falando sobre Moisés mesmo. Que fala que a gente não precisa perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Claro que a gente pode perguntar isso, não é isso, mas a gente pode facilmente identificar dizendo assim, peraí, onde Deus está agindo? Deus está agindo aqui. Então, meu querido, vai lá, se associe e fala assim, eu quero fazer parte desse projeto. O Senhor tem evidências, Ele traz evidências muitas vezes e a gente simplesmente se fecha a isso. Porque entende que a gente precisa ser carregado no colo por Deus. Deus não carrega ninguém no colo, a não ser que, lógico, a gente tem que passar por muita dificuldade. Mas o lugar melhor que Ele gosta de andar é do nosso lado. Dizer assim, vai, pisa aí, vamos lá, eu vou junto com você. Sabe por quê? Senão a gente não é criado para a vida. Deus não é simsalabim. Tintim fez uma mágica e ponto final. Não, Deus, Ele está ali para andar com a gente, no momento de dificuldade Ele nos dá suporte, mas tem um negócio na fé madura que diz assim, tá ali o Jordão, meu querido, você já sabe o que eu te prometi, agora é a tua vez, vai. Versículo 15, versículo 16, diz assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Olha a cena é muito interessante. Porque no Mar Vermelho, Moisés como protagonista botou o cajado e o rio e o mar se abriu. Aqui foi o contrário. O povo foi começando ir em direção ao rio e junto com os sacerdotes, e quando botaram o pé no rio, a Bíblia narra que nada aconteceu aparentemente. Nada aconteceu. Diferente do que aconteceu na primeira vez, quando botou o cajado e se abriu, o povo passou, uma fé imatura, por diversas vezes terceiriza as suas escolhas, terceiriza as suas ações, mas também uma fé imatura nunca deixa de entrar num negócio que não seja fé, ou que não seja fé. Não é a fé, na verdade, porque presta atenção comigo, o mar abriu para depois o cara passar, precisou de fé? Absolutamente nenhuma fé. Agora, uma fé madura, e a gente tem que aprender, é a fé madura, sabe de uma coisa, fé madura molha os pés. Vamos lá, vai abrir, imagina o povo, imagina no imaginário do povo isso, no imaginário do povo estava as conquistas de Moisés. Estava no imaginário do povo a abertura do Mar Vermelho, e o povo falou, vamos, já estou vendo, já está começando a abrir. Entraram, tem água, e agora? Meu querido, saiba de uma coisa, uma fé madura molha o pé. Sabe o que é isso? Uma fé madura se arrisca. Se arrisca. O que precisamos é estar certos de que o Senhor nos mandou cruzar o Jordão. O Senhor nos fala hoje a mesma coisa que disse ao Josué e seu povo. Não fui eu que ordenei você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Aleluia. Meu querido, se já foi prometido algo para você, meu querido, se tem um Jordão, está na hora de marchar. Marche em direção ao que Deus tem para você, não terceirize nem a Deus isso. Marche. Não tenha medo. Não deixe o medo te paralisar.
Quantas pessoas vivem à sombra de um Jordão que está fechado porque não caminhou, porque eu tenho medo. Vai, e se não abrir? Meu querido, o Senhor fala para você e para mim, não fui eu que te ordenei. Então vai, marche, marche. Agora, como fazer isso? Assuma os riscos, mas assuma os riscos seguindo os seguintes parâmetros. Quais são os parâmetros que eles seguiram? Versículo 16. Como se arriscar? A correnteza que descia parou de correr. Paramos aqui. A correnteza que descia parou de correr. Foram no rio, pisaram. Quando pisou, olha aqui, ó. Não abriu. Tudo bem, não abriu, mas o que aconteceu? Calmou a correnteza. Sabe o que a gente aprende com isso? Veja se a água parou de correr quando você pisar no rio. O que eu quero dizer com isso? Fique atento aos detalhes. Primeiro passo. O Senhor me prometeu aquela terra. Eu tenho um rio no meio do caminho. Vai lá, bota o pé na água. Fermadura, molha o pé. Número 2. Olha para o rio. Parou. Opa, esteja atento aos detalhes. Não olhe só se o rio abriu ou não. Mas tenha essa percepção do detalhe. Qual é o detalhe? Ela parou. Procure onde Deus está agindo e siga o fluxo. Opa, tem Deus aqui. Apesar de ter sido diferente do que aconteceu com Moisés, tem alguma coisa de Deus aqui. Opa, peraí. É tipo, tem gente que vai e não se atenta aos detalhes do que Deus está fazendo. Lembrem-se, gente, não é uma questão da gente perguntar para Deus o que Deus está fazendo. É uma questão da gente perguntar para Deus, não, perguntar para Deus o que a gente tem que fazer. É uma questão de perguntar a Deus, aonde o Senhor está agindo? Para que eu possa me juntar. Então, está na hora de molhar o pé no Jordão para ver se a correnteza para. Vai. Qual o problema? Ah, mas Everton, e se não parar? O que vai ser da minha vida? A minha reputação, se não parar, sabe o que você faz? E falava assim, caramba, eu pensava, esse aqui não é um Jordão que eu tenho que atravessar. Vai embora e procura outro Jordão para atravessar. Mas o que não dá é para não se arriscar. E aí o Jordão para. E no que parou, ele falou assim, o pessoal falou assim, opa, alguma coisa está acontecendo, eu vou esperar. É tipo aquela paquera que acontece quando a gente é jovem, ou adolescente. E rola uma paquera e você chega em casa e fala assim, mãe, eu encontrei o homem da minha vida. Daí você vai olhar o homem da vida, já chega para falar com o pai assim, e aí tio, beleza? Tudo bem, até aí tudo bem. E aí o que você faz da vida? Não, eu sou, como é que é? Jogador de, como é que é? Sou youtuber. Tudo bem, o pai, não estou falando, pode dar certo. Pô, mas eu vou te confessar, como pai, pra mim ia ser difícil. Eu vou te confessar. Meu querido, olha só, não duvido que não seja o homem da vida, não. Mas, vou falar, a água não parou, não. A correnteza está rolando. Né? A correnteza está rolando. Essa é a verdade. Então, gente, olha só, o que eu estou tentando mostrar? Esteja evidenciado que os riscos estão no pacote, mas também as apreensões e ressignificações da realidade também estão. Esteja atento aos detalhes. Por exemplo, quando eu me decidi pastorear, a vontade que eu tinha era largar tudo da música. Largar tudo da música. Essa era a vontade que eu tinha. Mas eu sabia que era um Jordão que eu atravessaria. Tinha certeza disso. Absoluta. Porque eu tinha certeza que Deus tinha me chamado. E o que eu fiz? Eu botei o pé na água. Mas, botei o pé na água. Eu vi que a água parou. Mas eu vi que o rio não tinha escoado. O que eu fiz? Eu continuei ganhando a minha vida com a música. E eu vou falar para vocês, eu já diminui substancialmente o meu ganho com a música. Para cuidar e para pastorear. Mas ainda tem que trabalhar na música. Já está terminando. Está quase no final o rio. Está quase no final o escoamento. Mas só que olha só, à vontade eu fico assim, meu Deus, eu precisava ter mais tempo. Mas calma, eu vejo que o escoar do rio não tem muito a ver com conquistar o que Deus mostrou pra gente. Mas o processo de escoar o rio também tem a ver com formar o nosso caráter. Formar quem nós somos. Se o rio, abriu, a gente não valoriza.
É mais do que não valorizar. A gente tem que ressignificar a nova dimensão da nossa vida. É o papo da piada que eu sempre conto. Eu gosto muito dessa piada. A piada do português, vocês sabem, né? Que o gato subiu e caiu no telhado. O gato tem que subir no telhado. Eles não sabem, é só alguns giram. Eu vou contar. Eu não vou contar, não. A verdade é que o gato tem que subir no telhado. Ou seja, não pode dizer assim, ó, o gato morreu de cara. Por diversas vezes a gente quer chegar do outro lado do rio para receber o que Deus tem pra gente, mas a gente esquece que no processo de escoamento do rio, a gente está sendo formado à imagem e semelhança de Deus. Eu entendo que o meu rio já está acabando, no meu caso. E daí eu vou ter, assim, autoridade para atravessar. É mais legal, gente. É mais gostoso. E é o terceiro processo de entender que Deus nos chamou, que é o seguinte, ó. Depois, eles pararam em Zeretã, a 25 quilômetros de lá. O rio parou. 25 quilômetros para escoar aquela água toda, não foi rapidinho não, tá? Demorou. Sabe o que a gente aprende? Terceiro processo para atravessar o rio. De fé madura, para chegar onde Deus quer. Cumprir os nossos sonhos. Espere a água escoar. Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Isso é subjetivo. Não existe um momento. Vocês vão entender e nós vamos entender quando é para ir e quando é para, opa, botei o pé, parou, então vamos esperar um pouquinho. Espera todos os processos. Vamos formando aqueles que estão ao nosso redor. E depois, agora está seco. Vamos atravessar. Vocês lembram o que aconteceu na Copa de 94? Na Copa de 94, o Brasil não ganhava um título há muito tempo. E Romário, Bebeto e Romário estavam ali, né, com tudo. Mas foi uma Copa doída. A gente não ganhou nenhum jogo bacana. Foi tudo um finalzinho. Tipo o Fluminense hoje, só me dando alegria. Ontem a gente ganhou uma doída, sarado. Agora, daí você pensa comigo. Eu lembro de uma entrevista que até a mãe, todo mundo falava, bota o Ronaldinho. Ronaldinho tinha 17 anos naquela época. Bota o Ronaldinho, nem era fenômeno. Bota o Ronaldinho. Até a mãe do Parreira chegou e falou, meu filho, bota o Ronaldinho. Depois que acabou aquele papo todo, que o Brasil foi campeão, perguntaram pro Parreira. Parreira, vem cá, me responde por quê? Por que você não botou o Ronaldinho? Daí ele falou assim, sabe por quê? Porque talvez eu estragaria 2 gerações e diversos títulos que esse menino vai conquistar, se eu queimasse e botasse ele no lugar errado. Parreira foi esperto, porque ele viu assim, ó, o rio ainda está escoando. Tudo bem que ele não fez essa leitura bíblica, né? Mas assim, ele viu assim, o rio está escoando. O rio ainda não parou, não está seco. Resumo da ópera, como se arriscar? Bota o pé na água, se arrisque. Número 2, veja se a água parou. Esteja atento aos detalhes. Número 3, espere o rio escoar. Há tempo para todas as coisas. E por último, que é a coisa mais linda, como que a gente faz para viver os sonhos de Deus? De forma que a fé seja madura. No versículo 15, Josué fala uma das coisas mais lindas que a gente repete. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Olha aqui o que a gente aprende, a fé madura, atenção. A fé madura te permite olhar segundo a perspectiva de Deus. A fé madura te permite olhar como Deus vê. É sobre a plataforma de uma relação profunda com Deus que os Jordões se abrem os Jordões se tornam apenas poços d'água. Que nossos grandes desafios se transformam em palco para a vitória. Ali Josué lembrou do que Moisés ensinou. Santifiquem-se. Ali lembrou de toda a peregrinação do povo. E pôde ver que não são as lutas e problemas que nos fazem vencedores ou perdedores, mas a ótica que a gente encara a vida. Porque vão passar por problema. Josué aprendeu que com Deus, toda a morte traz vida dentro de si.
Mude a sua perspectiva. Opte olhar a vida sob a ótica de Deus e de uma relação com Deus. Veja, toda morte traz vida dentro de si. Todo problema traz solução dentro de si. Olha o que aconteceu na história. Josué olhou e lembrou da morte dos primogênitos. E daí viu que a vida era que trouxe libertação ao povo. Lembrou da morte do exército dos egípcios. Mas aquilo trouxe libertação a Israel. Lembrou da rocha de Moisés, que fez ele ficar fora da terra prometida, mas é a que matou a sede do povo. Se a terra tem gigantes, também é terra que mana leite e mel. Todo deserto traz um Jordão para atravessar, gente. Todo deserto traz um Jordão. Toda morte de Moisés forma Josué. O monte do Senhor que pode gerar morte, que é aquele monte que ele foi escrever os 10 mandamentos, Moisés, e o povo não quis subir por medo, temor do Senhor. O monte do Senhor pode gerar morte, mas é o mesmo que traz consigo a voz de Deus. Então peça ao Senhor, me tira do medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar nesse monte, porque eu preciso terceirizar a minha relação com Deus. Me tira do medo, é o medo. Estamos diante do desafio e do risco de viver. Mude sua perspectiva de morte, cabe a você mudar. Cristo veio para te dar vida. Veja a vida na morte. Veja um Jordão no deserto. Veja a água na rocha. Veja uma terra frutífera e não os gigantes que estão nela. Mude de perspectiva. Opte por enxergar vida na morte, não morte na vida. É mais ou menos fazer uma obra. Você vai fazer uma obra, vai fazer uma reforma. Mas lembra, o pior momento da reforma, sabe qual é? É porque a gente tem que destruir o que tinha de velho para depois colocar um novo. E quando você destrói, é diferente de começar do zero uma obra. Comecei do zero, você só constrói. Então é só alegria. Cada dia que você chega lá, você vê uma coisa nova. Que bacana. Mas e quando a gente faz uma reforma? Uma reforma é horrível, porque no primeiro momento a gente tem que destruir. E quando destrói, a gente fica com aquela sensação assim, meu Deus, parece que eu estou dando um passo para trás. Parece que eu estou dando um passo para trás, mas sabe do negócio? Depois que passar essa primeira parte, você começa a construir. Você começa a construir. E aquilo vai mostrando assim, valeu a pena destruir o velho para ter o novo de Deus. Essa visão sobre a vida, que é uma visão de vida, que faz com que a morte traga em si vida. Traga em si vida. Gente, no mundo teremos aflições. No mundo vamos passar por dificuldade. Mas se a gente não olhar sob a perspectiva de Cristo, o que é vida pode se tornar morte. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1. Ele fala assim, meus irmãos, eu estou preso por amor a Cristo, mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque eu estou ganhando todo mundo para Jesus aqui na prisão. Olha só, o cara podia estar falando assim, como que Deus está me colocando nessa situação? Como? Não é. Ele já assumiu um compromisso com Deus. Ele já sabe o que foi prometido para ele. Então mesmo que tenha um Jordão, mesmo que eu me afunde no Jordão, a minha perspectiva já mudou. Por quê? Porque o Senhor que chamou vai concretizar a boa obra. Essa é a diferença. A minha proposta não é viver uma vida, não é viver uma vida próspera sob a perspectiva do mundo. A minha proposta é viver uma vida em que muda a perspectiva do que o mundo fala que é, mas viver sobre a ótica de Deus. E a ótica de Deus faz com que a gente veja a vida na morte. Eu sou a ressurreição em mim e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Assuma o risco de viver. Não seja omisso diante da vida. Suba o monte. Deixe de comer cebola no deserto e vá em direção ao Jordão. Se o Senhor prometeu, Ele vai se abrir. A aproximação do que Deus tem para a gente gera temor, mas nunca pode gerar paralisação. O Senhor fala para mim e para você, coragem, 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 não seja refém do medo.